Manda boa, atletas! Começa mais o Brasil Atlético Podcast, inteiramente voltado para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje nós temos a honra de receber o fisioterapeuta Ícaro Richelli. Sim, nosso fisioterapeuta também é da equipe Brasil Atlético, tá? Ele é fisioterapeuta e pós-graduando em fisioterapia oncológica, sob o tema Os olhares clínicos da fisioterapia sob lesões. Sim, nós hoje temos convidado de alto gabarito. E o nosso fisioterapeuta já chegou por aqui. Boa noite, doutor Ícaro. Boa noite, meu nobre. É isso aí. A galera Estamos estava aí. esperando muito por você. É o seguinte, muito obrigado primeiro por estar aqui cedendo um pouco do seu tempo. Nós sabemos que é realmente corrido, tá? E é o Então, seguinte, a galera participou, mandou muita dúvida, a galera eu querendo, percebi. a galera querendo aí, ó, saber, É, eu tenho lesão, eu tenho algum problema, eu tenho alguma patologia, como é que eu faço? E hoje nós vamos tratar os olhares clínicos da fisioterapia sobre lesões. Então, assim, um isso. tema maravilhoso. A galera aqui do YouTube já está aqui, tá? A galera do Facebook também, da Twitch, obrigado a participação de todos vocês. E é o seguinte, para a gente iniciar um pouco, né, debatendo esse tema, como seria, para a galera entender um pouco melhor, os olhares clínicos da fisioterapia sobre as lesões? Vamos lá. Vamos lá. Fisioterapia sobre as lesões. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ícaro Richelli, sou formado em fisioterapia, né? Há pouco mais de... Eu acho que eu ainda vou completar um ano, né? Os olhares da fisioterapia sobre lesão. A princípio de tudo, a fisioterapia foi criada, né? Pós Segunda Guerra Mundial, por causa da maioria dos casos de combatentes que chegavam pós-guerra sem um membro, com problemas de tendinite, com problemas de bursite, com problemas que eles nem sabiam que tinham esse nome, porque não tinham nomes definidos ainda, né? Eram chamados de inflamações crônicas. E aí a fisioterapia foi criada, né? A fisioterapia foi implantada no Brasil, né? A primeira, a gente faz parte, eu e o nosso amigo aí, Gabriel, né? Digamos assim, eu não diria nem o apresentador, ele é mais do que isso, né? A gente faz parte do CREFITO 1. Por quê? Porque o CREFITO 1 é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que foi instituído primeiramente na região Nordeste. Por isso que se chama CREFITO 1, certo? A especialidade de fisioterapia, né, eu não me lembro a data agora específica, porque faz muito tempo que eu estudei isso, mas se eu não me engano foi no ano de 1969 que foi instituído, ou foi 1964, certo? E o olhar clínico do fisioterapeuta é assim, o médico, a visão dele é voltada para uma lesão órgão, né? Tecido, pele, tecido muscular, voltada para um problema, digamos, renal crônico, um problema cardíaco. Já a gente da fisioterapia, no começo do curso, paga as mesmas cadeiras de um médico. Mas a nossa visão é voltada para o sistema músculo-esquelético, o sistema neural, o sistema tegumentar, pele, e é voltada também para os sistemas digestório, o sistema reprodutor e o sistema urinário. Ou seja, a gente sabe praticamente tudo. Sistema cardíaco, sistema pulmonar, tudo isso a gente tem que saber, né? Cada um vai seguir sua especialidade, ninguém vai ser o ninja ou o top das galáxias em tudo, né? Até porque dos meus professores eu ouvi o seguinte: é melhor que você seja bom em uma coisa só do que você querer ser bom em tudo, porque você acaba sendo bom em nada. Se especialize em uma área só e se torne referência naquilo. Porque se você quiser aprender tudo, ao mesmo tempo você não vai saber nada, né? E o olhar clínico da fisioterapia que nós temos hoje em dia para a lesão, né? É bem simples. É olhar do seguinte: meu paciente, ele tem uma lesão, ele tem um problema, ele tem um desconforto. Eu tenho que prevenir,
tratar e promover prevenção de doença, tratamento de doença e promoção. É mais fácil prevenir do que tratar. Só que no Brasil, a prevenção é escassa. Você não vê muita questão de prevenção à lesão no esporte. Você vê em clube, mas no geral, clube de pequeno porte, quase nunca tem. Você vê em clube de grande porte, exemplo, um time de futebol como o Esporte Clube do Recife, o Náutico Capibaribe, você vê como o Santa Cruz, né? Você vê assim. Mas em times pequenos, times de base, você não vê muito prevenção de lesão. Outra questão, você não vê prevenção, um exemplo, câncer de mama, ele tem a prevenção uma vez no ano, em outubro rosa. Mas e o resto do ano? Né? E as propagandas que passa, né? Vamos lá, prevenção contra o outubro rosa e o setembro amarelo, né? Se eu não me engano é setembro amarelo, que é sobre prevenção ao suicídio. Mas é todo ano, não é uma vez só no ano. Entendeu? Então tem essa questão. E o olhar da gente é aquele olhar. Meu paciente, ele tem uma lesão, ele tem um desconforto, ele tem algum problema e eu preciso tratar. Como eu vou tratar? A partir de uma boa avaliação. Ninguém trata sem avaliar. Você tem que... A boa avaliação é o bom tratamento. Quando você leva... Vou dar um exemplo básico que todo mundo tem em casa. Quando você leva um ventilador para supervisão, para alguém que vai consertar. Se o cara faz uma boa avaliação do que quebrou, ele conserta rápido. Se você leva em qualquer pessoa, ele vai fazer um trabalho de qualquer jeito. O fisioterapeuta é a mesma coisa. Se ele é um cara bom, ele vai avaliar certinho, vai saber o que fazer, o tratamento dele não vai demorar, não vai ser extenso e vai ser um tratamento bom. Mas se o cara não estuda, não se especializa, o cara não procura entender o problema do paciente, trata como trata todo mundo, não dá certo. Continuando, pode continuar aí, que eu acho que já falei demais, é 1 hora e a gente tem que tentar levar em consideração totalmente isso. Totalmente à vontade, está sendo uma aula. Entendeu? A galera, inclusive, está aqui, ó, elogiando, sim, esclareceu dúvidas sobre o crefito, eu não sabia o que era, parabéns pela informação. É isso mesmo, a galera tem muita dúvida sobre isso, e a gente deu uma pequena pincelada dos olhares clínicos da fisioterapia. Eu vou me aprofundar. Irei me aprofundar mais pra frente. Nós vamos pincelando um pouco mais, e sim, galera, é o seguinte... O doutor Ícaro, ele tem especialidade no que se trata o assunto, tá? Também deixando claro, tá, galera? Nós fechamos a caixinha de perguntas. Então, assim, a galera que está procurando se tratar apenas por uma pergunta, não é bem assim que funciona. Como recebemos perguntas sobre isso? Galera, vocês têm que prestar atenção no que o doutor Ícaro está explicando. Vocês têm que se consultar com um profissional, tem que procurar avaliar o problema para conseguir atingir a solução, entendeu? Então não é simples, é um processo, tá bom? Então deixando claro para vocês, obrigado pela participação de todos. É o seguinte, a equipe Brasil Atlético separa 5 perguntas, o público também 5 perguntas, e vamos lá. Doutor, como podemos identificar e diferenciar uma lesão de uma torção? Isso é uma dúvida muito recorrente. Muito comum. E quais os cuidados devemos ter em ambas as situações? Exatamente. Eu tô com a filinha aqui porque eu procurei saber o nome originário da lesão, que vem do latim, que significa, vamos lá, lesão do latim significa laesionis, né? Basicamente, é o ato de machucar, traumatizar ou magoar. No olhar médico, lesão é nada mais nada menos que lesionar um órgão. Um órgão pode ser coração, como eu já disse, pode ser o pulmão, pode ser o rins, pode ser o fígado, pode ser o baço, que a gente chama, pode ser intestino, pode ser uma lesão de joelho, só que aí é que tá. Quando a gente fala disso, a gente fala no sentido geral, a gente pensa assim, coração, a gente pensa num coração, mas e o sistema coração, né? E o que é uma torção? Torção vem do torcer, o torcer significa estirar, quando eu causo uma torção, quando você vai espremer uma roupa, você torce,
você estira, por isso que a água cai. Uma torção acontece geralmente, tem gente que diz assim, eu tive uma torção de joelho. Seu joelho ele não tem torção, ele tem lesão. Mas quando você diz eu tive uma torção de tornozelo, realmente está correto. Por quê? Os ligamentos do tornozelo estão mais susceptíveis a ter um estiramento. Correto? Então, vamos lá. O que é lesão? Lesão é trauma. Pode ser trauma direto. Qual é o trauma direto, Ícaro? O trauma direto, uma pancada. O trauma direto, uma fratura. O trauma direto pode ser uma luxação, certo? Isso é uma lesão. E outra, tem muita gente que faz assim. Eu já vi porque tem um colega meu que ele mora na minha rua, certo? E ele já lesionou o ombro, né? Ele teve uma luxação. E ele disse, cara, eu tive uma luxação. Mas foi uma coisa simples. Não, não é simples. Luxação, às vezes, é muito pior do que uma fratura. Porque quando você tem uma fratura, depender da fratura, com um gesso, se resolve. O médico vai lá, coloca o gesso, tá tranquilo, passa 15 dias, 20 dias, um mês, ele que vai determinar o tempo. Tem gente que passa 2 meses, a depender também da idade, contexto físico, se tem osteoporose, se não tem, se já teve outras lesões. Já a luxação, ela retira um membro do seu local. Ou seja, quando você desloca o ombro, você não apenas machuca o seu ombro, você não apenas tira ele do lugar, mas você leva ligamentos juntos, musculatura junto, você leva todo o arcabouço ombro, essa região aqui, certo? Então, isso é uma lesão. O estiramento é quando você pisa de mau jeito, é um exemplo mais simples, que eu vou falar no termo mais simples, porque não adianta falar em termo técnico, fisioterapêutico, porque não vai dar certo. Quando você está andando, pisa, aí o ligamento vai lá, estira, rompe fibra, é como se fosse um elástico. A gente brinca com elástico quando a gente é pequeno. Tem uma hora que a gente vai brincando, ele vai e tora. Isso é um estiramento. Às vezes ele começa a torar de pouquinho em pouquinho, mas ainda estica. Às vezes ele tora tudo. Aí acontece o estiramento. E aí vem a pergunta, porque eu estou aqui com a filinha das perguntas apenas, né? Vem assim, quais os cuidados devemos ter? A primeiro momento, independente de lesão ou torção, passar gelo no local, pelo menos durante 20 minutos, 30 minutos a 40 minutos, e repetir. O ideal é 20 minutos. Tem gente que passa mais tempo e diz que alivia. Tem gente que diz assim, eu passei gelol. Massa, gelol vai esfriar um pouco, mas passe gelo. Bote uma bolsa de gelo em cima. Segundo, coloque o membro suspenso. Se for pé, coloque o pé para cima. Bote ele apoiado, tire ele do chão. Terceiro lugar, evite movimento brusco. E em quarto, encaminhe, vá direto ao médico. Aí o povo me pergunta, Ícaro, se você estudou 5 anos e se formou em fisioterapia, você não pode tratar? Posso. Mas passe por uma supervisão médica, porque se for necessário fazer um raio-x, ele vai passar. Se for necessário fazer uma ultrassonografia, ele vai passar. E você vai fazer. E outra, você vai estar dentro de um centro médico. Se você tiver qualquer intercorrência, porque tem gente que por ter uma lesão, tem aquela ansiedade, o coração acelera e lá dentro do hospital você vai ter um acompanhamento que pode tomar uma medicação, você pode ficar deitado numa maca, você pode receber uma assistência melhor, certo? Aí vamos ao seguinte, como tratar essa lesão após um tempo? Doutor, o médico chegou para mim e me mandou fazer fisioterapia porque eu tive um estiramento no tornozelo, nos ligamentos mediais, nos ligamentos laterais. Quando você chegar, geralmente chega mancando, certo? Às vezes chega de muleta, mas é muito difícil, é mais fácil chegar mancando. O que a gente faz? A gente faz o tratamento de mobilização, que é mobilizar. Mobilizar é mexer. Mobilizar é isso aqui, ó. Eu tô aqui com o dedo e faço aqui, ó. Isso é um exemplo de mobilização, mas no tornozelo não dá para mostrar, mas a gente faz mobilização. Tem os termos técnicos? Tem. A gente tem que fazer tudo isso na evolução? Tem. Mas eu não vou dizer aqui porque não adianta. Ninguém vai decorar, ninguém vai saber, ninguém vai se lembrar, certo? A não ser que fique repetindo a live 1000 vezes até entender. Aí eu digo, é melhor você entrar no curso de fisioterapia e se especializar, porque você gostou, certo? Então, você vai ter a mobilização, vai ter
vai se passar. Alguns fisioterapeutas passam maquinário, usa TENS, usa ultrassom, usa bolsa de gelo, né? Vai depender do que ele quer fazer. No meu caso, eu já peguei um paciente assim, que ele chegou e eu fiz mobilização, fiz leves movimentos do pé normal, sem botar força, pedi para ele fazer o máximo de amplitude que ele podia, fiz uma leve descarga de peso, que é a descarga de peso. Aqui está seu membro, aqui está um apoio. Bota o pé em cima, ó, descarrega peso, certo? Faz o movimento, o pé para frente, para trás, para frente, para trás. Isso já é uma descarga de peso. Se necessário, tiver com muita dor no final do tratamento, aí eu passo um TENS, né? Porque o povo diz assim, eu fui para fisioterapia e fiz o choquinho e o ultrassom. Isso não é fisioterapia. Eu sinto informar, mas isso não é fisioterapia. Não é desmerecendo, certo? O ultrassom e o TENS, ele existe para uma função. Se ele existe e é autorizado pela Organização Mundial de Saúde, se ele é autorizado pelo CREFIT, é porque ele tem alguma funcionalidade. Mas ele é 100% do seu tratamento? Não. Fisioterapia, quando eu entrei na faculdade, meu professor, que nem fisioterapeuta era, ele é biomédico, ele estava dando aula de... como é que foi a aula? De introdução à profissão, e ele dava aula de anatomia. Ele dizia, gente, eu não sou fisioterapeuta, estou me formando ainda, ele estava no segundo, terceiro período. Ele disse, fisioterapia é isso aqui, ó. Mão. É a sua mão e a sua mente. Quanto mais você sabe aqui, mais você trabalha aqui. E sem se cansar, certo? Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que deu para explicar. Não, eu acho que deu. A galera tá dizendo aqui, ó. Uma questão que eu li bem interessante foi o seguinte, a Yasmin mandou. O doutor Ícaro explica com muitos detalhes. Isso é muito bom para quem tem dúvidas como eu. Sim. Então, vocês estão tendo a orientação com bastante detalhes, com bastante explicações, certo? Sobre cada coisinha para vocês saírem daqui sem dúvidas. A Adriana mandou aqui, parabéns Brasil Atlético. Ícaro é um excelente profissional a quem tive a honra de ser reabilitada por ele. Sim, como muitos e muitos e muitos outros pacientes, certo? E é o seguinte, doutor, sim, uma pergunta interessante. Qual a sua opinião sobre o trabalho de eletroestimulação para pacientes que têm problemas no sistema nervoso central? Isso é uma pergunta bem cabulosa. Isso, se puder, exemplifique. Então, eletroestimulação para quem tem problema no sistema nervoso central. É uma correlação um pouco complicada aí de exemplificar. É um pouquinho complicado, mas a gente chega lá. Nós estamos aqui com especialistas, certo? Então, vamos nessa, doutor. Qual é a sua opinião? Só recapitulando um pouco. Não é querendo cortar, não, mas ainda não sou especialista, né? Porque o CREFITO e o COFITO diz o seguinte: antigamente, quem fazia pós-graduação se tornava especialista. Né? Antigamente, quem tinha pós-graduação dizia, eu recebi o título porque o diploma de pós-graduação diz assim, especialista em traumato-ortopedia. Mas o COFITO viu que tinha muita gente se formando e fulano se formou, mas não fez prova, né? Aí o COFITO hoje ele institui uma prova de 2 em 2 anos, né? Que 2 em 2 anos é o seguinte, você tem que ter 2 anos de experiência na área, não na área que você quer. Exemplo, eu estou me formando em oncologia, trabalhar com quem tem câncer. Já tem gente que faz traumato, mas quer desportiva, ser especialista. Você pode trabalhar em qualquer clínica, em qualquer canto, por você mesmo, independente. Quando você se formar, vai ter a prova. Aí depois da prova você recebe o título oficial pelo COFITO. O que é COFITO? Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Porque a gente tem o CRM, Conselho Regional de Medicina, e a gente tem o Conselho Federal Regional de Medicina, que o federal é lá em Brasília. Então, o CREFITO também tem. Aí me torna especialista. Porque senão pode chegar depois alguém assistir a live da área de saúde e querer ir lá no CREFITO, esse não é especialista, não é, aí dá bronca. Mas assim, um dia eu chego lá.
Não, vai chegar lá, Um dia com eu chego certeza. lá. Sem estresse. Aí vamos lá a pergunta, que é um pouquinho cabeluda, né? Eletroestimulação em paciente com problema nervoso central. Primeiro, vamos definir o que são esses pacientes. Paciente que teve AVC, ou AVE, ou derrame, como conhecido pelos mais velhos, pelos mais antigos. Tem paciente de Parkinson, paciente de Alzheimer, paciente de esclerose lateral amiotrófica, que é muito conhecido por causa do famoso físico que faleceu, né? Que eu até esqueci o nome do Benito agora, depois eu me lembro, do nome dele, né? Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver o que mais. Não só tem esses, não. Parkinson também não é uma doença simples, tá? Tem a doença de Parkinson e tem parkinsonismo, que são vários tipos de Parkinson. Não só existe um. O povo acha que Parkinson é só aquele paciente que anda com uma certa tremedeira. Não. Cada paciente vai apresentar uma colocação diferente. Aí agora a gente vai para eletroestimulação. Ícaro, o que é eletroestimulação? Eletroestimulação, estimular por energia elétrica. Temos o TENS, temos o FEIS, temos a corrente russa, temos corrente galvânica, que não se usa muito, temos a corrente Alce, tudo isso em máquinas que propagam. Você coloca lá na tomada, liga, modula, ela por um eletrodo, deixa eu fazer uma especificação aqui do que seria, como seria um eletrodo. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, é porque eu não estou achando aqui. Eu vou pegar aqui um mouse. Um eletrodo é mais ou menos parecido com um mouse, certo? Só que ele é um pouquinho quadrado. Você botar na internet, você vai ver o que é um eletrodo, que é mais fácil de saber. Aí, por esse eletrodo, a gente aplica o gel, né? O gel de contato, não é gel que a gente usa, álcool gel. Não, é um gel de contato específico. Coloca na pele, coloca uma faixa, coloca uma fita, ou a própria eletrodo já cola, e a gente faz a eletroestimulação. Ícaro, para que eu vou usar eletro? Que é o caso do TENS e do FEIS, que é geralmente usado em pacientes, né? Geralmente não, que é usado em pacientes de problema nervoso central, né? Porque hoje em dia já se usa já outros métodos. Métodos que não são métodos, são conceitos. Porque método é aquilo. Eu tenho um método de... Exemplo, eu tenho um método de lavar roupa. Eu lavo roupa de um jeito. Gabriel lava roupa de outro. A mãe de Gabriel ensinou ele que lava roupa de outro. Isso é um método. Conceito, certo? Conceito é aquela questão. O conceito ele é feito de um jeito, ele é passado daquele jeito e a pessoa vai aprimorando. Por isso que o conceito ele está sempre em mudança. Aí temos o conceito Bobat, o conceito PNF, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva. Temos esses dois conceitos são mais usados. Ícaro, como é que a gente faz para usar a eletroestimulação? Vamos ao ponto-chave. Simples. O paciente chega na sua clínica e ele teve AVC, ele tem 63 anos de idade, teve AVC do lado direito, aqui, pegou aqui, pronto. Ele tem o membro superior direito hipotônico, ou seja, aquele braço mole. A perna dele também não consegue se movimentar direito, e quando anda, ele anda, como o povo geralmente chama, ele anda se arrastando. Não. Ele tem um tipo de marcha, que na fisioterapia a gente pode chamar de marcha escarvante, quando o paciente cava. Tem a marcha ceifante, quando... Eu não sei se vocês já viram um ceifeiro, aquele sifão, que é usado para cortar mato, que ele é assim, né? Ele é desse jeito aqui. Então ele corta, então ele tem uma marcha ceifante. Ele vem andando assim, faz uma curva e puxa a perna, como se estivesse puxando o mato. A verdade é essa. E ele tem outros tipos de marcha, certo? Aí vamos à explicação. O paciente chegou e refere dor. Para diminuir dor, não adianta você fazer, não vai funcionar muito, uma liberação miofacial, porque a dor dele é central. Ele diz que sente no braço, mas a dor dele está lá na cabeça. Ele está sentindo, mas não está ocorrendo 100%. Você chega, bota o TENS, modula o TENS, que eu não vou falar de modulação, porque pode ter um fisioterapeuta aí assistindo, ou um, digamos assim, aspirante à fisioterapia, um aluno que queira replicar. Não, não se replica. Fisioterapia não é receita de bolo. Cada paciente é tratado específico. Você vai lá, coloca o TENS,
coloca a modulação, liga a máquina, deixa 20 minutos. Vai diminuir a dor. Diminuir a dor. Ele tem dor no ombro. Diminuir a dor no ombro. Pronto. Diminuiu. Você começa. Mobiliza o músculo. Mobiliza o membro. Você começa. Descarga de peso, porque agora ele já está mais suscetível a fazer sem dor. Você começa a fazer movimentações como, Ícaro, existe o PNF, que é muito usado. Eu vou dar um exemplo. Como é que a gente usa o PNF? Estou aqui parado. Meu paciente precisa pegar um objeto do lado de cá, do meu lado esquerdo, para você estar aparecendo direito. Do meu lado direito, para vocês. Ele precisa pegar o objeto. Como é que eu faço para que ele pegue esse objeto? Eu boto o objeto lá e digo a ele, ajude com seu membro sadio a pegar o objeto, segura o objeto e traga para cá. Isso já é uma coisa, isso não é PNF, mas é um jeito. E, cara, agora eu quero usar o PNF. Você bota seu paciente sentado, você empurra as costas dele até o máximo e manda ele ir contra você. Quando ele for contra você, ele vai tentar levantar a perna do chão. Isso a gente chama de irradiação no PNF. O que é irradiar? A gente tira a força do tronco, e joga para as pernas. Já cria força. Agora a gente quer que o paciente se mantenha estável. A gente pega duas bolas suíças, que é aquelas bolas bem grandonas que a gente vê geralmente em clínica de fisioterapia, bota uma de um lado, bota uma do outro, e desequilibra ele, manda ele ir e voltar, e voltar, e empurra ele e diz, ó, segura, não deixa eu te empurrar não, segura. São exemplos, muitos exemplos, vai da imaginação, né, vai da imaginação do fisioterapeuta. Aí, cara, se eu fizer só eletroestimulação no meu paciente, vai funcionar? Não vai. Se você só botar o TENS e deixar o paciente lá, não vai. Por que, cara? Não vai. O corpo da gente precisa de movimento. O TENS não vai fazer movimento. Não vai mandar, o TENS não vai levantar o braço dele. O TENS não vai levantar a perna dele. Então você precisa que ele se movimente. Entendeu? Aí vem a seguinte questão. Ícaro, coloquei o TENS, diminuiu o dor, mas eu não consigo que o membro do meu paciente se mova. Também não é milagre. Tudo devagarzinho, com o tempo. Primeiro, eu vou dizer aqui, mas independente de religião de cada um, eu sou evangélico, acredito em Deus, oro, tenho fé, mas também uso a ciência. Tudo tem um tempo. Não adianta querer botar carroça na frente dos bois. Não adianta eu querer pegar um paciente que não consegue ficar sentado ereto e querer que ele ande. Primeiro a gente ganha a postura sentado, depois a gente ganha a postura para de pé. É como ensinar uma criança a andar. Só que qual é a diferença? Uma criança aprende mais rápido, porque ela está na fase de aprendizado. O cérebro dela está cheio de neurônio querendo aprender. O cérebro dela está com um turbilhão de coisas. Já uma pessoa de idade, ela já não tem tanto. O cérebro dela já está maduro. Então é mais difícil ter. E outra coisa, se você conhece alguém da minha família sofreu um AVC, leve direto para o médico. Ícaro, quais são os sinais clínicos de um AVC? Boca torta. Você pede para o paciente falar, ele fala todo arrastado, não consegue falar. Você pede para o paciente lhe abraçar, ele lhe abraça com a mão só, porque a direita está solta ou a esquerda está solta. O paciente não consegue andar e o paciente não tem reação quando você coloca ele em pé e empurra. Ele vai para trás, se deixar ele cai. Se não tiver ninguém atrás, ele cai. Você leva ele no médico. O médico vai avaliar, fazer tomografia, ressonância nuclear magnética, vai fazer vários tipos de exame e vai definir onde foi o AVC, e como foi. Assim que ele sair do médico, leva ele direto ao fisioterapeuta. Fisioterapeuta, eu digo, fisioterapeuta capacitado. Nem todo mundo está capacitado a atender um paciente neuro. Por isso que existem especialidades, assim como existe médico, pediatra. E assim existe médico em UTI, como a gente está vendo aí no Covid. Então, leve ele no especialista, neurologista, fisioterapeuta neurologista, em neurologia, formado, que a gente chama de fisioterapia neurofuncional, porque o neurologista trata com cirurgia, o médico. O fisioterapeuta é neurofuncional, reabilitar a função. Ele tem mais ou menos, depois do AVC, 2 anos. 2 anos é o tempo, mais ou menos em média, que o cérebro dele se recupera mais rápido. Porque um AVC mata uma parte das células cerebrais, certo? Independente de onde foi. Ele tem 2 anos para conseguir readequar esse cérebro, né? Aí, nesse tempo, o aprendizado é bem rápido. E é mais rápido e melhor dele voltar a conseguir ter as suas, atividades de vida diárias sendo feitas sem estresse.
sem aperreio. Porque tem muitas vezes, já chegou na clínica que eu trabalho, já chegou paciente o único problema dele era o seguinte: Ícaro, minha dificuldade é de fechar uma sacola de pão e abrir. Porque todo dia de manhã eu vou tomar café, alguém da minha casa sai mais cedo para trabalhar e fecha a sacola com uma força que eu não consigo abrir. O problema dele era só esse. Depois que ele conseguiu resolver isso aí, ele disse: eu consigo me levantar, mesmo que eu me levante, me segure nas coisas, mas eu me levanto. Eu vou no banheiro, faço minhas necessidades. Eu saio, vou na esquina, mas quando eu vou inventar de abrir aquela sacola, eu não consigo. Minha dificuldade é essa. Uma coisa simples. E assim a gente usa a eletroestimulação. Lembrando, maquinário de eletro não é 100% da fisioterapia. É um adjuvante. É um mecânico. O mecânico ele precisa saber o problema do carro. A chave de boca não vai ajeitar o carro. O que vai ajeitar o carro é a cabeça dele. Ele que vai saber onde aperta e onde folga. Então, a eletro é a mesma coisa. A gente vai saber onde usar. Mas ela não é 100% do nosso trabalho. Perfeito. E é o seguinte. A galera tá até falando aqui. Nossa, o convidado fica muito à vontade no podcast, dá para perceber. Sim, o doutor Ícaro também faz parte da equipe. Tá? Tem até um colega meu falando aqui: voa, meu garoto, esse cara é top. Estudou comigo, Werneck Figueiredo. Valeu, meu nobre, tamo junto. Valeu, muito obrigado, meu irmão. E é o seguinte, sim. Além do doutor Ícaro fazer parte da equipe, ele também está habituado aqui. Nós deixamos o convidado muito à vontade, tá bom? E a gente já vai tirar dúvida de vocês. É o seguinte, uma dúvida interessante, uma dúvida interessantíssima a respeito da área de oncologia. Então vamos lá. A respeito da área de oncologia, como é o trabalho de ventilação e manuseio com as aparelhagens para cada caso? Se puder, relate um pouco de suas experiências. Galera, não é porque vocês vão escutar as respostas que vocês vão colocar um capacete de astronauta e achar que vão para a Lua. Muita calma nessa hora. Não vai. Porque nós sabemos que existem extravagâncias. Então, assim, galera, é só realmente para tirar as dúvidas. Então, escutem, tirem suas dúvidas, mas fiquem quietinhos na de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá para o seguinte, né? Primeiro, experiência na área de oncologia eu ainda não tenho. Estou me formando na oncologia, mas por causa dessa pandemia, o acesso ao hospital, que eu não sei se quem está assistindo é só aqui de Pernambuco, pode ter gente de outros lugares assistindo. O hospital de referência em câncer em Pernambuco é o HCP. E eu estou começando a ir para o HCP agora, certo? Eu estou iniciando a entrar mesmo, a realmente adentrar. E assim, não tive experiência do ventilador mecânico com o paciente. Mas na faculdade, a gente paga a cadeira de UTI, a gente paga a cadeira de fisiologia respiratória, a gente paga a cadeira de fisioterapia respiratória. Então a gente vê um pouco do ventilador mecânico, a gente vê um pouco de VNI, que é ventilação não invasiva, que está sendo falado agora por causa do Covid. Porque se você perguntar a 90% da população brasileira o que o fisioterapeuta faz, a maioria vai dizer: os fisioterapeutas trabalham no esporte, porque vê os pacientes os jogadores sendo massageados no campo, que aquilo ali não é só fisioterapia, aquilo ali é uma lesão que aconteceu, um estiramento que aconteceu, ele está fazendo como é que eu posso dizer? Um pós-lesão, um alívio de dor. Aí ele vai dizer: o fisioterapeuta é aquele que eu vejo na clínica. Eu entro na clínica de médico e tem medicina, fisioterapia, nutrição. Ou vai dizer: o fisioterapeuta é aquele que está dentro da UTI. Não. Fisioterapia é muito ampla, certo? Aí vamos lá. Deixa eu voltar aqui a pergunta. Ventilação e manuseio com aparelhagem em cada caso. Em cada caso vai depender do paciente. Tem pacientes graves, tem pacientes em cuidados paliativos, que é aqueles pacientes que já estão próximo do final da vida, né? Tem os pacientes que acabaram de dar entrada com algum problema respiratório, que é muito falado hoje em dia, que é por causa do Covid também, que é a SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, que agora já não é mais SARA, é a Síndrome da Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? Tem a DPOC. O que é um DPOC, Ícaro? Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Simples. Paciente que tem asma.
Paciente que tem bronquite. Paciente que fumou durante anos e agora não tem 80% do pulmão comprometido. Isso são pacientes graves. E aí nós temos doenças restritivas e doenças obstrutivas. Ícaro, o que é uma doença obstrutiva? Obstruir. Quando você bota um tampão no ralo da pia, a água passa, ela não passa. Isso é obstrução. A mesma coisa acontece no pulmão. Algo está obstruindo. Exemplo, um tumor de laringe, faringe, traqueia, um tumor de boca que impede a passagem do ar. Isso é uma doença obstrutiva. Ao mesmo tempo, ela também é uma doença restritiva. Porque se eu não passo ar, eu também não respiro bem. Então, ela restringe o funcionamento do meu pulmão. E existem as doenças restritivas, que é o caso de uma bronquite, é o caso de um edema agudo de pulmão, é o caso, são vários casos variados. Eu posso até estar errando, porque é tanta doença pulmonar que se a gente for falar tudo aqui, meu amigo, é horas. Mas assim, como é que é na oncologia? Na oncologia, nem todos os pacientes vão ser tratados pelo ventilador mecânico, certo? Nem todos os pacientes precisam. Por exemplo, um paciente de câncer de mama não é regra ele ir para o ventilador mecânico. Mas se ele tem um problema respiratório, por exemplo, uma mulher, que geralmente é mais mulheres. Homens é 1% da população brasileira, mulheres é bem mais, né? E depois eu me adentro para falar o porquê. A gente tem modulações de ventilador mecânico. Quem vai fazer isso é o fisioterapeuta. Por isso que quando você chega no hospital, o pulmão do paciente é o fisioterapeuta. Não é a máquina está ali para auxiliar. Mas quem sabe mexer na máquina é o fisioterapeuta. Então, o pulmão do paciente está na mão do fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta fizer um trabalho bem feito, o paciente tem chance de melhorar. Se o fisioterapeuta também não fizer um trabalho bem feito, o paciente tem chance de piorar. Mas a culpa sempre é do fisioterapeuta? Existe intercorrência. Existe o caso de você estar lá ventilando bem, você está lá mobilizando bem o paciente, você está lá olhando todos os parâmetros de ventilador, botou o paciente para andar já hoje, que a gente chama de deambular. Né? O andar é deambular. Andar significa passo passado. Tem vários tipos de dizeres, mas eu vou dizer no popular brasileiro. Levantar da cama, andar. Seu João, hoje a gente vai tirar o dia para andar no setor. Pronto, vai andar no setor. Acabou-se. O que acontece? Né? O ventilador mecânico. Você chega, temos 3 modulações que existem no Brasil que são muito usadas. PCV, PSV, VCV. Ícaro, o que significa isso aí? Fala português, por favor. PCV, ventilação controlada à pressão. Seu pulmão, ele respira por um gradiente de pressão. O que é um gradiente de pressão? Diferença. Quando a gente fala de gradiente, a gente fala de diferença. Seu pulmão, para respirar, ele precisa que o ar entre dentro dele e que ele quebre a pressão de dentro do pulmão. Certo? Ele precisa fazer isso aqui. Ó. Tá aqui a pressão, ele precisa fazer isso aqui. Ele precisa entrar. Aí temos o VCV. Volume, como é que é? VCV. VCV, deixa eu lembrar aqui, é que eu me esqueço os nomes, senão... pronto. Ventilação controlada volume. É o quanto de oxigênio é oferta, é o quanto de volume de ar eu estou mandando. E tem o PSV, que é o pressão de suporte ventilatório. Isso aí quem vai saber falar melhor é o fisioterapeuta respiratório. Eu sei o básico do básico do básico, né? Estou aí fazendo a pós em oncologia e estou pensando em progredir para UTI, certo? Fazer uma pós em UTI também e futuramente fazer, que eu espero, vou tentar, mas assim, não é tanto minha área não, mas fazer medicina. Porque eu junto fisioterapia e medicina. E aí, tudo englobado dentro de uma UTI é bem melhor. Mas vamos lá. Ventilação controlada à pressão. Eu quebro o gradiente de pressão porque o seu pulmão, eu não sei se alguém já ouviu falar aqui, que pulmão, ele parece uma colmeia de abelha. Ele é cheio de buraquinhos, cheio de coisinhas que infla e desinfla. Infla e desinfla. O seu pulmão, ele tem uma reserva de ar, que a gente chama de... como é que é? É uma reserva... que a gente chama de... Deixa eu lembrar agora o nome. Uma reserva de ar que ele fica dentro, que a gente não conta. É uma reserva morta, que a gente chama. Eu me esqueci agora a adequação certa.
Mas aí é que tá. E aí, o que que acontece nessa reserva, né, de ar que está ali? Ele impede que o seu pulmão ele feche, que a gente chama de colabar, que é colar. Quando ele colaba, é difícil de abrir. É um teste bem simples. Chegue na sua casa, pegue uma bola de encher, tente encher ela normal, faça força. Ela vai encher. Tente encher ela com sabão. Bote um pouquinho de sabão. Ela vai encher melhor. Porque ela tem um líquido ali dentro. Só que, peraí. Ela tem um líquidozinho ali dentro e vai ser melhor. Que é o que a gente chama de da nutrição, né? Do pulmão. E aí o que acontece? Quando a gente manda o ar, ele entra, a máquina que faz, ele entra, quebra aquele gradiente de pressão, ele oxigena o pulmão, aí ocorre a troca gasosa, tá aqui, passando pequenas veias, que a gente chama de capilar, que está junto ao pulmão. Ele não está dentro do pulmão, não, lá dentro do alvéolo, não. Ele está passando, não. Existe a troca gasosa. Ela passa de um meio de maior pressão para um de menor pressão, né? Aí ele passa, troca gasosa, saiu gás carbônico e entra o oxigênio, seu corpo é nutrido. Aí existe o VCV, ventilação controlada a volume. Seu pulmão ele se abre muito bem, ele está lá expandido, está ótimo, não tem defeito, não tem preocupação, mas ele está com pouco oxigênio. Então a gente manda um maior volume. Maior volume corrente significa entrar mais ar, entrou mais ar, ele vai passar, vai oxigenar melhor. E existe o PSV, que é a pressão de suporte ventilatória. A PSV geralmente não é regra, ou como eu digo, nada aqui é receita de bolo, nada é fixo. Porque quando você trabalha com matemática, tem um tio meu que ele é formado em matemática. Ele tem 3 doutorados em matemática, né? Então ele não é uma pessoa muito boa na cabeça não, mas ele tem 3 doutorados em matemática. Né? Um só já é muito, 3 já é demais. Matemática é exato. 2 mais 2 é 4. Acabou. Não tem mais. Se ele der um número lá, uma conta, ele vai fazer, vai dar exato. Esse número ele é fixo. Na fisioterapia, na saúde, não. Sempre vai ter uma questão de um desequilíbrio. O corpo humano não é 100%, não é aquele 100% que vai estar 100% correto. Cada paciente é um jeito certo de tratar. PSV é usado para desmame ventilatório. Paciente entubou, que a gente fala muito agora por causa do Covid. Paciente entrou em intubação. Um tubo passa pela boca, passa pela garganta, vai descendo, chega aqui assim, ó. A metade do caminho aqui assim, ele para, porque aqui vem os pulmões. Aí ele oferta o oxigênio ali, certo? Que a gente chama de o último osso aqui, a última parte da traqueia, a gente chama de carina, né? E aí ele se divide, o tubo não, ele se divide em mandar oxigênio para um lado e para o outro, certo? Aí a gente fala muito disso. O paciente, para ser estubado, ele precisa fazer o teste de TRE, que é o teste de respiração espontânea, que é ele respirar sem precisar da máquina. Então, faz-se o teste, deu positivo, tira o tubo. Quem coloca o tubo é o médico, tá certo? Quem estuba, quem tira o tubo é o fisioterapeuta. Por quê? O ato de intubar é invasivo. Eu estou invadindo o corpo. Por que o fisioterapeuta ele não faz acesso em veia? Porque quem faz isso? Médico ou enfermeiro? Porque eles têm curso, eles têm na graduação deles a entrada. A gente não tem, a gente não faz esse invasivo. Mas, pelo órgão médico, ele dá uma brecha. Ele dá uma brecha ao fisioterapeuta, que pouca gente sabe. O macete tá lá na UTI. O médico está ocupado reanimando o paciente, ou o médico está em outra ala, ou o médico está resolvendo alguma coisa de emergência ali. Não tem ninguém para intubar o paciente. O paciente precisa de uma intubação de emergência. Se tiver alguém naquele meio capacitado e que esteja orientado e que saiba fazer, ele pode fazer. Com autorização médica. Se, exemplo, tem 2 pacientes que ocorreu muito no Covid. Mais de um paciente precisa de intubação. Tem um tempo para o médico intubar. O tempo que ele está fazendo, por exemplo, 20, 30 minutos aqui, o outro paciente está morrendo. O outro paciente está entrando em angústia respiratória. Falta de ar. Então, vai lá, o médico intuba e, ó, fisioterapeuta fulano de pau, fulano de tal, pode fazer. Pera aí, rapidinho. Já vai fazer 1 hora, né? Tava vendo aqui a hora. Mas a gente se estende um pouquinho, até umas 10h20, a gente dá para ir.
né? A gente vai dar para fazer. Aí o que acontece? Paciente, né? Ele entra em intubação e aí se usa os modos. Os modos quem vai definir é o fisioterapeuta, independente. O fisioterapeuta definiu, foi feito, o paciente teve melhora respiratória, o monitor vai lá tá dizendo porcentagem e tudo. E isso é só o básico. A gente tem que conferir PIP. O que é PIP? É a complacência do seu pulmão, certo? É o quanto o seu pulmão está expandido. Se ele está pouco ou se ele está muito. Se ele tiver muito, a gente causa um trauma. Enche uma bola de festa até o máximo, ela vai estourar. Você estoura o pulmão. E o pulmão não é aquele desenho por fora, não. Ele por dentro é cheio de pequenos alvéolos. Certo? Você estoura um daquele, dois daquele, três daquele, vai machucando o paciente. E assim vai. Aí, se ele tiver muito junto, colaba. Enfim. Né? Enfim, passamos para outra pergunta. Passamos para outra pergunta. Eu tô falando para vocês. É realmente muita informação. Ou seja, não é tão simples assim. Quem quer colocar capacete de astronauta e achar que vai à Lua vai quebrar a cara. Não é assim que funciona. Vai chegar no máximo na H-menor e cair de cabeça no chão. No máximo. Então não é assim que funciona. É o seguinte, doutor. Sobre lesões em articulações. Eita. Isso. Entramos agora naquela dúvida que todo mundo tem. Ah, mas eu me lesionei no joelho. Mas eu me lesionei no cotovelo. Eu me lesionei no quadril. Então, assim, lesão em articulação é de rodo. E aí é o seguinte, qual é a melhor forma de uma recuperação ativa? E como considera o trabalho do fisioterapeuta para a reabilitação do manuseio articular? Vamos lá. Vamos lá. A fisioterapia está aí em primeiro aspecto. O médico avalia, o médico vai dar o diagnóstico e vai dizer fisioterapia. A gente não precisa do médico para tratar, certo? O fisioterapeuta tem capacidade de tratar. Às vezes o paciente chega encaminhado e o médico vai lá e coloca, faça 20 sessões de analgesia, 20 sessões de redução de pouca amplitude de movimento, 20 sessões de pouca descarga de peso. Eu não olho. Eu vejo lá, quando ele bota lá 20 sessões, eu já não olho. Quem vai definir as sessões sou eu. Estudei 5 anos para saber o que fazer. Mas vamos continuar. O paciente chegou, lesão de ombro, lesão de joelho. Doutor, eu tenho eu rompi o ligamento cruzado anterior. E agora? Ou eu tô com a lesão com rompimento grau 1, grau 2, ou grau leve, né? Não cheguei ao grau 3 ainda. O que é que eu faço? O paciente chegou, eu evito movimentos bruscos. Eu evito puxar, eu vou fazer a avaliação do paciente, teste de gaveta anterior, gaveta posterior. Estou falando sobre joelho, mas tem vários tipos. Aí eu faço lá, eu puxo devagarzinho. Se der positivo, eu sei, ali tem lesão do ligamento anterior ou ligamento cruzado posterior, que é o cruzado anterior, cruzado posterior. Fiz a avaliação, vamos tratar. Tá com dor? Doutor, não tô sentindo dor, mas eu sinto fraqueza. Quando eu tô andando de vez em quando, eu sinto que meu joelho não tá bem, não tá legal. Quando eu subo uma escada, incomoda. Mas não tá doendo nesse momento, tá pouco. Beleza. Vamos fazer descarga de peso. Como é descarga de peso? Um andar é descarga de peso. Um sentar e levantar da cadeira é descarga de peso. E o sentar e levantar da cadeira, para um paciente que tem problema de joelho, ele diz o seguinte, doutor, eu não posso me agachar. É a primeira pergunta que ele faz. Doutor, eu não posso me agachar. Eu digo, você senta no vaso sanitário? Sento. Já é um agachamento. Agachar é se sentar e o seu joelho está em contato com a base sólida e fazer uma flexão de 90 graus. Isso aí já é um agachar, certo? Vamos lá. Aí a gente faz um alongamento. Vamos fazer alongamento de tibial anterior, tibial posterior. Vamos fazer alongamento de quadríceps. Faz um alongamento. É cruzado anterior. Não vou fazer alongamento de quadríceps, o paciente forte. Faz alongamento básico, leve, devagar, pouca amplitude. Aí vamos lá. Vamos começar. Ativo, que a gente chama de passivo, ativo assistido e ativo mesmo. O que é passivo? Quando eu faço tudo no paciente. O que é ativo assistido? Quando o paciente faz uma parte e eu ajudo, né? Eu digo como é que faz o movimento, vou ensinando, vou ajudando, ele vai compensando e fazendo junto. E quando é ativo, é quando o paciente faz sozinho. Eu explico a ele, faça um agachamento, 3 séries de 12, segurando um halter de 4 quilos,
faço o agachamento 90 graus de amplitude e levante. Pronto, ele vai lá e faz. Aí eu começo devagar. Pequenos graus de amplitude, faço bastante mobilização, entendeu? Faço mobilização paciente, como eu fiz até contigo, Gabriel, para a coluna, mas eu coloquei a faixa elástica em volta dos joelhos e fiz agacha o máximo que conseguir. Doeu, sobe, levanta um pouco. Para na metade do caminho. Ah, mas é meio agachamento, porque na educação física, pelo menos eu faço academia, e o educador físico disse o seguinte para mim: Ícaro, não adianta fazer um agachamento com pouca amplitude. Não vai fazer efeito. Realmente, não faz efeito para quem quer ganhar força e para quem quer musculatura definida. Mas para quem está em reabilitação, o mínimo de agachamento já é suficiente. É melhor um pouco do que nada. E quanto mais bem feito, melhor. É aquele negócio. Em vez de fazer exercícios mirabolantes, faz feijão com arroz, faz o básico da fisioterapia, faz um agachamento de leve, faz uma passada, uma passada com o paciente de leve, faz um agachamento búlgaro de leve, e assim você vai levando, entendeu? Bem simples. Aí, como é que eu faço? Simples. Comece de pouco em pouco. Pequenas amplitudes, pequenas mobilizações. Tem a mobilização de Maitland, que você movimenta o membro, se movimenta. Tem a mobilização de Kaltenborn, que você separa e faz a mobilização. São vários tipos. Tem liberação miofacial, que eu faço também. Tem a questão de usar o PNF, que eu também uso o PNF, usei até em Gabriel também. Usei o PNF, foi bastante útil para melhorar incômodos na região lombar, incômodos em região de joelho. E a gente vai, se adequando, readequando e fazendo. Começa com pouco e vai graduando. Doutor, como é que eu faço? Ícaro, eu parar de chamar doutor, como sou doutor, só quando tiver doutorado, se eu fizer. Mas, Ícaro, como é que eu faço agora, popular brasileiro, para graduar peso do paciente? Simples, graduar peso para ele pegar. Você começa com 2 quilos. Eu geralmente faço assim. Quilo pequeno, pequenos quilos, 2 quilos. Faz 3 séries de 12 a 3 de 15. O paciente conseguiu fazer. Faz uma semana com ele. Na segunda semana, aumenta o peso e diminui a quantidade de movimento, de série. Né? Bota 3 séries e diminui a quantidade de repetição. Faz 3 de 6 agora, com o máximo que ele consegue. Aí vai aumentando. Se ele fazer 3 de 6, próxima semana 3 de 8. Daqui a 2 dias, 3 de 10. Daqui a 3 dias, 3 de 12. Quando ele chegar em 3 de 15 com aquele peso, é porque está leve. Ele está conseguindo fazer leve. Aumenta o peso de novo e diminui a quantidade de repetição. E aí vai subindo. Quando o paciente conseguir chegar a 5 quilos, corre na sala. Passa para jogar bola, joga bola. Faz um monte de coisa. Eu digo agora, vai para a educação física. Agora vá para um educador físico, um personal trainer, vá fazer uma academia, vá fazer um esporte ao ar livre, porque agora você está pronto para voltar a fazer o que você gostava de fazer. E assim vai. A próxima pergunta. Então, pra galera tá aí, ó. Quem tem lesão, teve uma pequena pincelada aqui do que é possível, mas como deixamos claros, procure Na orientação médica e fisioterapêutica. E se preciso, se você tiver plano de saúde, quem paga, paga para usar. Então vá no fisioterapeuta, vá no médico, vá no nutricionista. Se ele der assistência, que hoje já tem educador físico dentro de hospital, dentro de UTI, vá no educador físico, vá em todos. Todos que você está usando para isso. Ah, eu estou indo no SUS. Está indo no SUS? Tenta ir em todos. Não consegue? Tenta ir. Fala com o conhecido, fala com o amigo, mas vai em todos. Psicólogo também, essa história de que, eu não sou doido. Todo mundo precisa de um psicólogo também. Às vezes, seu problema não é físico. Você está tão preocupado que o corpo fala, o corpo diz, né, porque o corpo da gente ele expressa o que a gente está sentindo, e a gente não resolve. Vai em todos, porque isso se chama manter mente sã, corpo são. Se a mente não está sã, o corpo nunca vai estar bom. Se você pode ser o cara mais malhado do mundo, tomar 5 litros de água por dia, você pode ter uma alimentação de 3 em 3 horas regradas, mas chega no final da noite, tem sono e não consegue dormir. E aí, como é que faz? Você tem que buscar profissional. Não adianta, eu vou me medicar. Não se medique de jeito nenhum. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça crônica. Há mais de um mês eu tenho dor de cabeça. É sinal de que alguma coisa está errada. Procure
uma assistência. Uma coisa é você sentir, andou demais no sol, sentir uma dor de cabeça durante o dia. Outra coisa é você passar uma semana com dor de cabeça. Seu corpo está respondendo a algo. Procure orientação de profissional de saúde. Ou seja, toda essa orientação multidisciplinar, todos esses Exatamente. profissionais trabalhando em conjunto vai ser muito melhor para você. Então, tá aí uma pincelada, tá bom? A gente trouxe aqui do que seria sobre a questão das lesões em articulações e também a visão do profissional, tá bom? E aqui Exatamente. seguindo, é o seguinte, A quinta, sobre lesões a nível cirúrgico. Eita, pense numa dúvida. Pense numa dúvida. Mas é tanta gente. Eu já fiz cirurgia no joelho, cirurgia no cotovelo, cirurgia nas costas, cirurgia em vários lugares. E agora? Né? E agora? O que eu faço? Cirúrgico, tanto durante como após o período da cirurgia, como o fisioterapeuta deve se comportar? E a depender de cada caso, qual é a média de sessões para uma boa recuperação? E o que o paciente deve se propor a fazer após o acompanhamento do fisioterapeuta? É isso aí. Vou adentrar agora em lesão oncológica, cirurgia oncológica. Vou falar de cirurgia oncológica, que é a especialidade que eu estou fazendo, mas serve para qualquer tipo de cirurgia. E o fisioterapeuta vai seguir do jeito que ele quiser, ele vai traçar o plano de tratamento dele. Vamos lá. Meu TCC foi sobre câncer de mama. Vamos falar sobre câncer de mama. Paciente, câncer de mama, cirurgiada. Paciente teve um tumor ao qual teve que fazer, porque existem vários tipos de mastectomia, existe a tumorectomia, uma retirada do tumor, uma partezinha só. Existe a quadrantectomia, exemplo, pegue seu peitoral, se for homem ou mulher, seio, divide ele em 4 partes. Quadrantectomia é um quadrante, é um quarto do seio, certo? Retirou. Ou a mastectomia radical, que tem 2 tipos, de Paten e Madden, não precisa decorar esse nome. Uma quer dizer o quê? Ele retirou apenas o seio, não é apenas, ele retirou o seio, que é muita coisa. Ele retirou o seio, mas preservou o músculo. A musculatura está preservada. A outra é, ele retirou o seio, ele retirou o músculo de baixo e ele retirou também, que ele te retira peitoral maior, menor, e pega um pouquinho do serrátil, que a gente sabe que serrátil é ideal para fazer, ó, movimento de extensão também, ele auxilia na flexão do membro, que a gente está fazendo aqui uma abdução e uma adução, e a gente está fazendo aqui, nesse movimento aqui para frente e para trás, uma extensão e uma flexão, né? Extensão para trás. Retira, aí vamos dizer que ele retirou tudo, inclusive sistema linfático, que quem já viu um paciente de oncológico, ele fica com o braço bastante inchado. O que o fisioterapeuta faz? Ele faz um atendimento pré-cirurgia, que é o pré-cirurgia. Movimentação do membro, é um acompanhamento, não é um dia antes da cirurgia, não. É um mês, é uma semana, é 15 dias, vai depender do grau que o paciente vai chegar. Se é uma cirurgia de emergência ou se é uma cirurgia pré-estabelecida. Ele vai fazer mobilização, ele vai fazer drenagem linfática, que já começa a inchar. Ele vai fazer, dentre outras coisas, certo? Aí, vamos para o seguinte, né? Fez isso tudo, o que vai acontecer agora? O paciente, agora, que estavam me ligando aqui, eu tive que desligar. Aí, o que acontece agora? Fez tudo isso aí, o fisioterapeuta, todo o pré, aí tem o cirúrgico, o fisioterapeuta não vai estar no meio da cirurgia mexendo no músculo enquanto o médico está com bisturi, não vai. Mas durante a cirurgia antes, ele acalma o paciente, ele conversa com o paciente, ele vai dizer o que o paciente vai passar, tudo tranquilizando o paciente. A paciente passou por isso, fez a cirurgia. Agora a gente vai fazer. Tem a lesão que ele faz e tem os pontos. Os pontos fica a cicatriz. A gente faz mobilização de cicatriz. Que é mobilização? Dependendo da cicatriz, de um lado, para a cicatriz ficar bonitinha. Que não é bonitinha, para a cicatriz não criar aderência, não ficar aquele negócio rígido que o movimento seja impedido. Faz o movimento. Fez. Aí ele começa pequenas mobilizações. Paciente que tirou o seio todo, ele não vai conseguir fazer esse movimento básico aqui, ó. Isso aqui é o seu peitoral maior, seu peitoral menor, o seu músculo deltoide e o seu músculo serrátil anterior. Deltoide, peitoral maior e menor no peitoral, e o serrátil anterior fica bem aqui.
Então, é ele que vai auxiliar. Se ele não consegue fazer esse movimento, o que o fisioterapeuta vai fazer? Pequenas mobilizações, até um ângulo de 90 graus, que é o ângulo da distância do ombro. Né? A altura do ombro é um ângulo de 90 graus. A gente vai ganhando amplitude. O paciente está em 45, abaixo disso aqui. Está aqui alto, está aqui abaixo. Vai fazendo aqui, ó, subindo de pouquinho em pouquinho, ó, pequenos movimentos. Vai fazendo movimento, ó, abertura e fechamento do braço. Aí o paciente agora ganhou a amplitude de movimento. Que antes a gente faz a diminuição de dor, porque dói. Dói bastante. Incha, faz drenagem linfática, entendeu? Então tudo isso vai sendo feito. Ganhou amplitude de movimento, o paciente consegue já levantar um pouco? Vamos fortalecer. Porque às vezes a gente não levanta mais porque o músculo está fraco. Ele não vai mais. Porque travou. Poxa, ele travou por quê? O músculo está fraco. Então bora fortalecer. Fortalece. Halteres pequenos, próprio peso do braço, barras, aquelas barras que a gente usa como se fosse cabo de vassoura, mas aquilo não é um cabo de vassoura, é uma barra que pesa. Tem barra de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 3,5 kg, tem barra que vai até 4 kg. A barra não está dando para ir? Não tá suficiente, tá pouco peso? Pega aquela caneleira que a gente usa, coloca de um lado do outro da barra, junto com o peso da barra, já é uma barra, já é uma barra móvel. Faz movimento com o paciente, vai. A gente da fisioterapia, Gabriel sabe, a gente faz gambiarra. A verdade é essa. A gente tem que ser o cara da gambiarra. Vai lá, fez o movimento, fez tudo, paciente agora. Esse é o pré, o durante e o pós-operatório. Pós-operatório, o paciente conseguiu tudo isso. Ele vai continuar fazendo tudo. Ele vai continuar. Agora a gente faz o quê? Drenagem linfática de 3 em 3 dias. Faz um dia, volta depois de 3. Tem que fazer duas vezes na semana. Ai, cara, mas eu não sou um paciente oncológico, sou um paciente comum. Sofri uma lesão de joelho. É a mesma coisa. Liberação cicatricial, diminuição de dor, ganho de amplitude, ganho de movimento, ganho de força e agora voltar às AVDs. O que é AVD? Atividade de vida diária. Ai, cara, eu tinha o costume, mulher ou homem, eu fiz a cirurgia no ombro e eu não conseguia pegar uma caixa em cima do guarda-roupa. Agora eu pego. Por que você pega? Porque você passou por esse processo. Aí, cara, eu sou mulher e eu estendo roupa. Minhas roupas eu gosto de estender, não gosto que ninguém estenda. Depois de fazer, você vai lá e consegue fazer, estender as roupas, entendeu? E assim vai. É basicamente nesse desfecho. Entendeu? Então tá aí, é o seguinte, ó. Pra galera que tem histórico, pra galera que tava com dificuldade, tá aí um pouquinho, mas lembrando, Que é só o básico, é só o básico. É só o básico e outra coisa. Procurem um profissional qualificado. Não é para fazer loucuras radicais, vi um vídeo, não, pelo amor de Deus. Outra coisa, eu vou dar uma exemplificação aqui que tu até vai saber agora, Gabriel. Tem uma coisa que está sendo muito difundida agora, que é a quiropraxia. Estralar a coluna. Aquele crack é muito bom de ouvir. Aquele crack é massa. Aquele crack, a depender do local, pode lhe deixar aleijado. Aquele crack pode causar uma paralisia, uma tetraplegia. Ih, cara, mas eu vi na internet o cara ensinou tudo como fazer. Ele ensinou tudo como fazer. Se eu lhe ensinar a fazer um bife à milanesa, será que você vai fazer igual a mim? Não vai. Se eu lhe ensinar pela internet, agora se eu lhe ensinar pessoalmente, tudo certinho, bonitinho, lhe acompanhar, será que você vai aprender? Você vai aprender. Então procura o profissional, não inventa de fazer, porque ocorre. Ah, Ícaro, mas eu procurei fulano de tal e fulano de tal me disse, não vai pela cabeça de fulano de tal estudou. Assim, eu fiz já trust na coluna lombar de Gabriel, eu já fiz trust em joelho, já fiz trust em tornozelo. Trust é o instalar o corpo, certo? Já fiz trust em torácica e fiz trust em cervical. Isso eu aprendi com professores meus. Eles ensinaram. Eu passei 5 anos na faculdade para no último ano o professor virar para mim, cara, chega aqui, vou te ensinar como é que faz. Conversa aqui, vamos aqui, vou ensinar o teste. Se der positivo, encaminha. Se der negativo, faz. Porque o teste de cervical, se der positivo, a gente não faz trust. A gente não instala o pescoço. Por quê? Se a gente instalar o pescoço, existe aqui 2 artérias chamadas de carótida comum, direita e esquerda. Elas são as maiores artérias, né? São as artérias de grande calibre que irrigam o cérebro. Se, por um acaso, uma artéria dessa é rompida, você não tem simplesmente um AVC. Você tem uma hemorragia interna.
você acaba morrendo, porque estalou uma parte do corpo de mau jeito. Ah, mas a minha lombar, acaba fez uma vez e deu certo. É aquele negócio, nem todo dia é santo. Tu faz hoje, dá o quê? Tu faz amanhã, dá o quê? Tu chega no terceiro dia, dá uma travada na coluna, vai no médico, o médico diz que o estalo travou tua coluna. E aí? Procure profissional capacitado. Profissional capacitado não é aquele cara que sai postando tudo na internet, não. Tem muito profissional bom que posta as coisas na internet. Mas é aquele cara que senta, olha para você, olho no olho, explica o que vai fazer, que a gente da fisioterapia explica, olha, vou mexer aqui, fazer movimento aqui, você vai me ajudar nisso aqui, para melhorar isso aqui. Ele explica, você entende, e aí ele vai lá e faz o movimento. É basicamente isso. Então, galera, vocês estão vendo que não é de qualquer jeito, tá? Não é de qualquer jeito, não é um vídeo. Ó, exemplo, como o Ícaro falou, ele passou por um período de estudo, avaliação, por profissionais qualificados ensinando e monitorando ele de perto o tempo inteiro, tá bom? Então não é do dia para noite, não é um vídeo de 5 minutos, tá certo? Então vamos se atentar a isso. E agora a gente vai chegar nas perguntas do público. O que será que o público tanto quer saber? O público manda aí muita pergunta, o público quer saber do físio. Então tem mais 5. Tem mais 5, vamos embora. Tem mais 5. Tenho 22 anos, mas já passei por alguns procedimentos cirúrgicos. E tenho escoliose elevada, dores nos braços, assemelhando a bursite. Mas a minha mão esquerda incha com frequência e está com o dedo em gatilho. Como posso solucionar? Olha, basicamente é o pacote completo. Isso. Pacote completo. Tem que ser muito cauteloso e minucioso aí nos detalhes, né? Tem. Vamos lá. Eu tô lendo aqui, que eu tô aqui com a filinha das perguntas, né? Escoliose elevada. Qual é o seu grau de escoliose? Existe grau, existe cálculo. Ah, meu grau é elevado ao ponto cirúrgico. Tem que fazer cirurgia. Se o médico não passou, trata... Porque médico, exemplo, você vai num ortopedista, ele nunca faz cirurgia de coluna sem a necessidade. Por quê? Ele sabe que causa problema. A gente está mexendo com a parte do... A gente tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Central, cabeça, que é o cérebro, e a gente tem a ponte e o bulbo, e aí vem o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso central, que a gente também tem a medula. A gente tem sistema nervoso periférico. Ramificações, plexo braquial, plexo sacral, e assim vai. O que é plexo, Ícaro? São vários filamentos de nervos que irrigam o corpo. Basicamente isso. Se você procurar na internet, ele vai explicar bem basicão, né? Aí o que acontece? O médico ele nunca vai passar cirurgia sem necessidade. Primeiro ele faz logo fisioterapia. Se ele vê que o grau é pequeno, é RPGista, quiropraxista, osteopata, fisioterapia comum, ele passa pilates, ele tenta de tudo para você não ir para a mesa de cirurgia. Se ele vê que é um caso elevado, um grau elevado, aí ele vai fazer cirurgia. Ele vai colocar um pino, um parafuso nas suas costas, ele vai botar haste, aí quem vai decidir haste, essas coisas é ele. Eu não vou dizer porque eu não sei, não estudei. Mas quem vai definir como vai fazer a incisão, de que jeito vai abrir, como vai colocar, aí é ele. Aí quando ele fizer, você chega na fisioterapia e vem para reabilitação. Eu tô com o caso de uma paciente que tem 15 anos de idade, eu não vou dizer, né, com o nome de pessoas que a gente preserva a imagem da pessoa, mas ela sofreu uma queda, né, e ela tá com fratura em T11, vértebra T11, vértebra T12, L1, L2, L3, L4. Ela tem 15 anos de idade, ela tem 2 hastes na coluna e tem cerca de 8, 9, 12 parafusos com essas hastes. E o problema maior dela é simplesmente abaixar para pegar. Ela consegue se agachar. Ela não consegue projetar seu corpo para frente e abaixar, que é a que faz aquele alongamento básico. Ela fez cirurgia. A gente está reabilitando. Né? Que a gente, fisioterapeuta não reabilita. A reabilitação é uma parte da fisioterapia complexa, certo? A gente auxilia na reabilitação. O fisioterapeuta vai no reabilitador. Não existe isso. Vai numa pessoa capacitada que vai melhorar as suas condições físicas. Porque a reabilitação depende também do fisioterapeuta, do paciente e da melhor oferta que ele pode dar. Exemplo, eu já peguei pacientes que eu não conseguia tratar. E eu passei para profissionais que conseguem. Já peguei paciente neuro, que eu não sabia nem para onde ir. Eu olhava para mim e fazia, meu irmão, se eu mexer nesse paciente e der errado,
Eu vou perder meu conselho de fisioterapia, eu vou ser processado, eu vou perder tudo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar para alguém experiente. Passei para preceptor meu, passei para professor meu que tem doutorado em neurologia. Então, você não sabe fazer, você não consegue, tem todo e tudo, não conseguiu. Passa para quem sabe. Porque futuramente esse alguém que sabe pode não saber da sua área. E aí ele faz, poxa, fulano de tal já me mandou 3 pacientes, vou mandar esse paciente para ele. Ver se ele resolve. Entendeu? Aí vamos lá. Dores nos braços assemelhando a bursite. Como ela tem desvio na coluna, pode ser o plexo braquial afetando o ombro, que é o que faz o ombro se movimentar. Pode ser bursite, que tem a dor cansada, tem a dor empontada, tem o estalo quando levanta o ombro, porque a bolsa já está inflamada, o ombro incha, e pode ser simplesmente, que não é simplesmente, pode ser um rompimento de ligamento. E aí, como é que faz? Pode ser um rompimento de tendão muscular. Ela tem que fazer uma ultrassonografia para ver a integridade dessa parte e tem que fazer uma radiografia para saber a integridade, o tipo de ombro que ela tem, que a gente tem tipos de espinha da escápula. Tem a espinha reta, normalzinha, bonitinha, tem a enganchosa, né? Tem um pouco abaulada, tem os tipos, os 3 tipos. É que eu me esqueci o nome, estou dando um exemplo básico. Aí vamos lá, ela está aqui também, relato o quê? Minha mão esquerda incha com frequência e está com o dedo em gatilho. Como posso solucionar? Dedo em gatilho. Para quem não sabe, se chama dedo em gatilho porque muito policial antigamente tinha e quando ia pegar na arma, o dedo ó, travava. Não queria voltar mais. Geralmente é o dedo do meio que fica e esse dedo aqui. Aí engatilha mesmo. E para voltar, se você forçar, não vai. O que ela deve fazer? Procura um fisioterapeuta, um bom fisioterapeuta. Procura um médico, faz uma avaliação médica, faz uma avaliação fisioterapêutica. Se o fisioterapeuta olhar e disser, não dá para resolver, ele vai resolver. Se ele disser, dá para resolver, se ele disser com segurança, olha, chega aqui, você tem, primeiro ele vai lhe avaliar, se ele disser, olha, você tem isso, e eu sei como resolver, ele vai resolver, certo? Eu não posso dizer assim, o que eu devo fazer? Vá no fisioterapeuta, procure. Mas eu já lhe disse, se for com a cirurgia, o médico vai fazer. Dedo em gatilho, se tiver muito, o médico também faz a cirurgia, ele tira, que o dedo em gatilho é o neuroma de Morton, que é uma bolinha de tecido, né, tecido conjuntivo, que fica no tendão, e aí quando ele está inflamado, quando ele está muito ativado, ele puxa seu dedo, puxa o tendão, ele automaticamente fica. Se for necessário, vai fazer raspagem, vai tirar também. Segunda pergunta, pode fazer? Então, seguindo as perguntas do público, e principalmente espero que nós tenhamos respondido a sua pergunta, tá bom? É o seguinte, doutor, tive uma cirurgia de pinos cruzados e uma placa nos dedos da mão esquerda. Sempre que movo o dedão, ela estrala. E sinto o movimento da placa. O que pode indicar para tentar... Essa é a questão. A pessoa chega e pergunta isso, como se eu fosse passar o tratamento. Se eu for... Não é que, Ícaro, você não pode passar o tratamento porque você quer cobrar. Primeiro, eu não sei nem de onde o paciente é. Ele pode morar em Pernambuco, pode morar fora. Segundo, ele tem que procurar um profissional perto dele. Capacitado perto dele. Aí vamos lá. Fiz a cirurgia de pinos cruzados. Pinos cruzados, eu não sei se era no braço dele. Eu acho que pelo que ele tá falando, no braço, tudo no braço. E ele fala aqui, a mão esquerda, sempre que move o dedão, ela estrala muito. É complicação da placa ou pode ser o dedo dele mesmo. Estralar e sentir dor é anormal. Estralar e não sentir dor é normal. Tem gente que anda, sobe a escada e estala o joelho. Estalou, doeu? Não, não doeu. Isso não é anormal. Isso não é preditivo de lesão. Toda vez que eu subo escada, 2 lances de escada, meu joelho estrala em todos os degraus e dói. Aí é anormal. Certo? Aí vamos lá. Placa no dedo da mão esquerda, sempre que movo o dedo, ele estrala. E sinto o movimento da placa. Sinto o movimento da placa. A placa ela está fixa no seu membro. Então você vai sentir a placa. Certo? Agora, se a placa se move do lugar, exemplo, vamos supor que a placa está aqui. E ela sai do lugar e você sente... E ela volta como se fosse uma luxação, que eu falei lá no começo. Se ela sair do lugar, machucar e voltar, ela foi mal colocada. Que eu acho meio difícil, porque médico, quando faz cirurgia, que bota a placa, ele bota um parafuso. E quando o parafuso entra, filho, para tirar é 9, viu? Porque é um parafuso fixo na placa. Então, se você sente o movimento da placa, é normal. Se ele estrala e não tem dor, é normal também. Agora, se ele estrala e tem dor, procure fisioterapeuta. Volte no médico, faça a volta no médico. Se possível, no mesmo. Foi num plantão que eu não sei nem quem é o médico.
vá em outro, vá numa UPA, unidade de emergência, né? Unidade de pronto atendimento, que o povo fala muito, o SUS não resolve, o SUS isso, o SUS é ótimo no papel. Na prática a gente sabe que não presta, né? Digamos assim, não é perfeito, bonitão, né? Mas o SUS tem cirurgia que vem nego dos Estados Unidos, nego, eu digo assim, gente, né? Vem pessoas dos Estados Unidos, vem gente do Japão, vem gente de todo lugar, vamos dizer assim. Porque mais vem gente dos Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Uruguai, para fazer cirurgia aqui, tentar uma vaga, porque você faz de graça, né? Então, o SUS é bom, você vai, você tenta, não conseguir na UPA, perto da minha casa, vai em outra. Tenta, não desiste não. Você vai conseguir encontrar um médico bom, uma equipe médica boa, uma equipe de enfermagem boa, que vai lhe atender e vai solucionar o seu problema. Certo? Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sempre que movo o dedo ele está e sinto o movimento da placa, o que pode indicar? O movimento da placa eu já disse, o dedo estalar eu já disse, e tive uma cirurgia de pinos cruzados. Se foi no joelho, que é o ligamento cruzado anterior, o médico não bota pino no ligamento. Ele coloca o ligamento, ele sutura o ligamento e pronto. Se foi na mão e foi cruzado, é normal, é o jeito que o médico quis fazer. Tem gente que bota só o pino reto, tem gente que bota o pino cruzando para um lado, cruzando para o outro. Ele vai fazer da melhor forma possível, certo? Isso aí quem vai determinar é ele. E é basicamente isso, que eu posso indicar você procurar realmente um fisioterapeuta e um médico. Se doer, se incomoda, vá. Se não lhe incomoda, se você só sente quando movimenta, mas não está lhe incomodando, faça suas atividades de vida diária. Entendeu? Fortaleça. De toda Né? forma, Fortalecer, né? de toda forma a gente sanou dúvidas aqui, né? Desse rapaz. Por quê? Porque ele estava cheio de dúvidas ainda a respeito do processo que ele passou. E o que a gente pode indicar é isso. Procure um médico, procure um fisioterapeuta, procure se tratar de fato. Se você está se queixando tanto, procure se tratar de fato. E agora é o seguinte, seguindo, é uma questão interessante. É uma questão interessante. Mas eu acho que essa questão, a terceira que é do ombro, eu acho que a gente já respondeu já. Essa questão o traumato de ombro, como devemos prosseguir? Sim, nós já tratamos aqui. Já falamos, já falei de ombro, joelho, tornozelo, é tudo basicamente o mesmo plano de tratamento. Tem a dor aguda, subaguda, crônica, tem o tratamento para parte aguda, subaguda, crônica. O fisioterapeuta vai dizer o que vai fazer no agudo, subagudo e crônico. E assim vai em frente. Basicamente, essa pergunta já foi respondida. Responder ela de novo é só encher linguiça. A verdade é essa. Então vamos seguir. A quarta pergunta é bem curiosa. Histórico de condromalácia. Sempre variando entre os graus 1 e 3. Saltos enormes. Dores menos e às vezes constantes. De parar de andar para aliviar. Olha aí, olha o nível do salto, né, entre as dores. Diagnosticado com frouxidão ligamentar nos dois. Ainda existe solução? Essa é a pergunta mais cabulosa, né? Vamos lá, condromalácia patelar, né? Condromalácia patelar. Conheço pacientes que têm condromalácia patelar. Que a gente chamava de condropatia patelar, mas esse nome ficou tão para cima do paciente, poxa, tô com câncer, tô morrendo. Não tá. Calma. Inflamação por desgaste pela patela, bater no osso, né? E assim, entre outras coisas. Variando entre grau 1 e grau 2. O que é aí mais preditivo, né? De uma lesão, né? Que já tem lesão, já tem uma lesão, uma lesão pré-instalada. É o fato dela andar e ter que dessa pessoa, ele ou ela, ter que parar para descansar, porque dói. Isso já é um preditivo de incômodo. Porque uma coisa é eu fazer uma caminhada de 40 minutos. Até eu vou sentir dor nas pernas. Normal, a musculatura está trabalhando. Caminhei 10 minutos, fui de casa para a feira comprar, sei lá, um feijão, arroz e pão. E doeu? Não é normal. O povo diz assim, conviva com a dor. Não convive com a dor não, porque não é legal não. Tá certo? A dor não faz parte da sua vida. Tá certo? Então, o que que eu indico de primeira? Procurar um profissional. Mas o que seria legal? Fazer aquática, hidroterapia. Por quê? Não tem impacto. Na terra, a gente pisando tem muito impacto. Mas na água, o impacto é menor. Por causa da pressão hidrostática. Então, exercício na água seria melhor. Aí ele vem aqui. Tenho diagnosticado com frouxidão ligamentar nos dois joelhos. Frouxidão ligamentar é algo que
boa parte da população tem. É até um pouco comum ter a frouxidão. O que é que a gente faz? Se o ligamento está frouxo, a gente não consegue fortalecer 100% o ligamento. A gente fortalece a musculatura. A gente fortalece quadríceps, musculatura isquiotibial, que é os músculos de trás da perna, que a gente fala muito. Vou ouvir muita pessoa dizer, fui na academia, o professor passou quadríceps e mandou eu fazer uma cadeira flexora, uma cadeira extensora, e para fortalecimento de trás, porque a musculatura do quadríceps não está só na frente, ela também está atrás. Então, fortalece a musculatura do quadríceps. Como, doutor? Vai ter que procurar um fisioterapeuta e educador físico. Se o educador físico olhar e dizer assim, que eu vou chamar não de educador físico, mas de personal trainer, né? Porque tem muita gente que fala, um profissional de educação física. Não, chama um nome bonitinho, pelo amor de Deus. Dá um crédito à pessoa, porque a pessoa passou 5 anos estudando, não foi fácil. Pelo amor de Deus. Você procura ele. Se ele disser, olha, eu não vou fazer nada, porque não está dando certo. Vá no físio. Ou você foi no físio e fez, tem que primeiro fazer comigo, faça. Se puder fazer aquática, procure aquática. É bom, é ótimo. Tem solução? Tem sim. A gente só não dá jeito, como eu digo, só não dá jeito para a morte. Jeito para a morte, quem dá jeito para a morte, né? A gente não dá. Mas aí é que tá. Musculatura tá ruim, fortalece. Musculatura tá frouxa, fortalece. O corpo não tá legal, fortalece. Quanto mais fortalecido, mais a musculatura segura, porque o ligamento cruzado anterior, ele está no joelho. Tá aqui o joelho, o ligamento cruzado anterior, ele vem de trás do joelho para frente, e o ligamento cruzado posterior, ele vem da frente para trás. E assim faz. Eles se cruzam, por isso se chamam ligamentos cruzados, e fixam o joelho. Mas a musculatura que está mais presente, que mais fortalece o joelho, é o quadríceps. É os 4 músculos da frente do joelho que a gente vê em filme ou em fisiculturista, aqueles 4 músculos bem definidos, bem divididos. É aquilo ali que você tem que fortalecer. Quadríceps, que é o que segura a patela, vai diminuir bastante a condromalácia, que a condromalácia é frouxidão dos músculos do quadríceps, é fraqueza, entendeu? E vai melhorar bastante. Aí você fizer o treinamento, não treina só a parte da frente, não. Treina também a parte de trás. Lembra que tu tem músculo atrás, porque senão fica na frente bonitinho e atrás fica fraquinho. Tem que ficar tudo em conformidade. Tudo bem estruturado. Entendeu? Exatamente. Então tá aí, ó. Tá aí. Você que tem esse histórico, certo? Tá aí um pouquinho de análise sobre o seu histórico, exato, mas principalmente, tá? Você quiser procurar Dr. Ícaro para tirar mais dúvidas, fique à vontade. Pode entrar no Instagram. Tem o meu Instagram, tem um pessoal, que é isso que eu estou fazendo, tem um profissional. O profissional tem meu número do WhatsApp lá, o link, pode entrar em contato. Eu trabalho aí junto com o Gabriel, junto com a Brasil Athletic, enfim. Trabalho também na clínica onde eu moro, entendeu? Um centro comunitário social, né, na prefeitura. Então, tem várias coisas aí, a gente resolve. Se eu não puder resolver, aí, cara, tá muito difícil para tu. Eu tenho conhecido na fisioterapia que resolve. Eu tenho um conhecido que trabalha no centro de treinamento do Náutico. Tem outro que está trabalhando agora no Exército, né? Está trabalhando como fisioterapeuta no Exército. Tem um conhecido meu que trabalha junto com o Clube do Esporte, entendeu? Então, tem um conhecido, a gente vai desenrolando um ano para outro. Isso, o filho ali a gente vai trabalhando de um para outro, vai todo mundo se ajudando, a classe é unida, tá? E é o seguinte, galera, vocês também podem ter certeza que todas as informações do podcast, da live, vai estar na descrição, tá bom? E vocês vão poder acompanhar o trabalho do Dr. Ícaro, não percam o trabalho dele. E agora a gente vai para a última quinta pergunta. Essa é a mais complicada. Última pergunta do público. E assim, essa é mais complicada. Quem mandou realmente tem uma dúvida crucial. Vamos tentar lhe ajudar. Seguinte, para quem teve ou tem histórico de lombalgia aguda, falta de equilíbrio e falta de força pelo quadril, ocasionando perda de controle nos quadrados lombares. Eita, o que poderia ajudar esse indivíduo? Vamos lá, para quem teve ou tem histórica de lombalgia aguda. Primeiramente, a gente tem que definir lombalgia. Que o povo acha que lombalgia é porque tem hérnia de disco, é porque tem fratura. Não, lombalgia é uma doença que ela não tem causa específica, certo? A dor lombar, ela não tem causa específica. Ela pode ser por... trabalhei muitos anos como motorista de ônibus. Muito tempo sentado, pode causar uma lombalgia.
Pode causar uma dor lombar. Ah, trabalho muito tempo em pé como segurança. Pode causar dor lombar. O calçado, sapato, tênis. Ah, eu uso bota, minha bota é apertada, ela não é confortável. Causa também. Muito tempo em pé. Ah, eu pratiquei anos jiu-jitsu. Sempre levei pancada na hora da queda na lombar. Sempre caía com a lombar no chão. É um preditivo de lesão. É um preditivo de problemas. Aí, o que acontece? Vamos lá para o básico, basicão. Né? Falta de equilíbrio e falta de força pelo quadril, ocasionando perda de controle nos quadrados lombares. Primeiro, a gente tem que definir que o quadrado lombar é musculatura profunda. A gente tem os paravertebrais, a gente tem... como é que é o nome? A gente tem um reto abdominal, a gente tem o externo oblíquo, a gente tem o quadrado abdominal, né? A parte aqui que a gente pega, que eu esqueci o nome agora do músculo. A gente tem um quadrado lombar, a gente tem pessoas maior, pessoas menor, a gente tem uma gama de musculatura dentro do quadril. Dentro, fora, lateral, na frente, atrás. Quadrado lombar é profundo. Aí a pessoa me diz que tem fraqueza nos quadrados lombares. Quadrados lombares é a maior sustentação da lombar. Um dos, né? Não só ele, como a gente também tem o pessoas. Pessoas também segura bastante. Então, o que se faz? Fortalecimento de quadrado lombar. Como é que a gente faz fortalecimento de quadrado lombar? Você tem força para fazer um stiff na academia? Tenho. Dá para fortalecer quadrado lombar. Pega pouco? Pega, mas fortalece. Você tem força para fazer agachamento búlgaro? Pega perna, pega glúteo, mas também pega quadrado lombar. Tem que ter bastante controle de respiração. Né? Isso aí, Gabriel, é que entende mais, né, essa questão muscular. Você tem fortalecimento para reto abdominal, para lateral. Você faz abdominal, também fortalece. Ícaro, corrida. Corrida não vai fortalecer, mas corrida vai jogar mais oxigênio, vai lançar mais sangue no corpo. Ah, Ícaro, eu não consigo fazer corrida porque eu tenho fraqueza. Acabou de dizer aqui, eu tenho fraqueza. Como é que eu vou correr? Começa com pequenas caminhadas e trotes. Caminha dentro de casa. Vai da porta da sala para a porta da cozinha ou para a porta do último quarto. Vai e volta, vai fazendo passada. De pouco em pouco você vai reabilitando. Ícaro, qual é o melhor exercício para quadrado lombar? Melhor exercício para quadrado lombar, na minha concepção, tem o gatas-cavalo, que eu já fiz contigo, Gabriel, que é um pouquinho complicado de explicar, mas quem quiser pesquisar, bota na internet, né? Não vou dizer nem bota na internet. Procure o profissional de fisioterapia e pergunte a ele como é que faz o exercício gatas-cavalo. Ele vai lhe ensinar. Entendeu? Porque se você bota na internet, vai aparecer cada coisa sem lógica. Vai aparecer uma variação, cara de cabeça para baixo, fazendo pirueta. Não tem nada a ver. Procure o profissional certo. Ícaro, eu quero me consultar com você, eu quero falar com você. Se vem, chega a falar comigo, eu explico tudo direitinho como fazer. Né? Porque não dá para mostrar aqui agora. Se desse, eu mostraria bem certinho. Ícaro, qual é outro exercício que eu posso fazer para quadrado lombar? O agachamento isométrico. Puxa muito da musculatura lombar. Por quê? O que sustenta a posição da gente, a postura, não é a musculatura das costas. Se você for num personal trainer, ele vai dizer, você treina a costa para manter a postura bonitinha, mas o que sustenta é o seu abdômen. É o reto abdominal, o externo oblíquo, entendeu? É toda essa musculatura de dentro do abdômen que mantém você, porque essa musculatura das costas é uma musculatura tônica, de tônus, ela tem resistência contra a gravidade. A sua musculatura do abdômen é fásica. Então, ela cansa rápido. Então, quanto mais fortalecida ela tiver, melhor ela lhe sustenta. Melhor ela fica. Aí você diz, Ícaro, e agora? Tenho falta de força no quadril. No fisioterapeuta, ele vai fazer teste de Trendelenburg. Você fica com a perna reta e a outra perna você faz um 4. Você faz como se estivesse fazendo um teste do bafômetro que o cara faz. Anda em linha reta. Faz um 4 com as pernas. Você tira a perna do chão, faz um 4. Se o seu quadril cair, Trendelenburg, positivo. Deu positivo, fraqueza em musculatura lombar. Ele vai fazer teste de Laseg. Se Laseg doer, ele estende a perna, segura o calcanhar, levanta a perna. Se o Laseg der positivo, preditivo de lombalgia ou compressão de nervo ciático, vai depender da avaliação dele. Se, exemplo, se ele vai fazer teste de Milgram, eleva as duas pernas a uma certa altura, segura até 30 segundos. Segurou abaixo de 10 segundos, preditivo de uma hernia de disco. Cara, quer dizer que eu tenho? Não. Às vezes você tem fraqueza mesmo.
E aí ele vai pedir um exame, ele vai fazer o toque na região lombar, vai ver se incomoda. Aí você já tem, eu já tenho um exame de raio-x, aí eu já tenho uma ressonância. Leva para ele vai olhar e vai dizer, poxa, aqui tem, aqui não tem. Entendeu? Ele é que vai dizer e vai especificar tudo. Mas, Ícaro, como é que eu faço para basicamente fortalecer? É exercício. Exercício de manhã, agachamento. Agachamento búlgaro, agachamento sumo, que a gente chama também. Tem o agachamento normal, o agachamento simples. Com peso, sem peso. Peso, quando eu falo peso, não é você botar como é que o povo chama? Um balde de água de um lado, mas de água do outro não. Não é peso, né? Ou areia, não. Peso leve. Um cabo de vassoura já é um peso. Já é um mínimo peso. 1 quilo de arroz de um lado, 1 quilo de arroz do outro. Já é um peso. Já é 2 quilos. Você pesa seu corpo e já tem 2 quilos ali. Começa devagarzinho, faz agachamento. Faz agachamento isométrico. Agachamento na cadeira. Senta, levanta. 3 vezes de 10, 3 vezes de 12. Senta, levanta. Senta, levanta. Uma hora seu corpo vai estabilizar. Agora eu quero ir na academia. Vai ter educador físico. Ele vai olhar. O personal trainer vai olhar, vai avaliar. Ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Vamos lá, vou avaliar. Fez os testes, fez o quê? Fez tudo certo. Tá tudo ok? Continua a vida. Não deu certo? Procura um médico. Nesse caso aqui, logo eu mando logo procurar um médico. Porque ele vai fazer, porque nem sempre é só musculatura. Às vezes é falta de oxigenação na musculatura. Às vezes é a suplementação errada, exemplo. Não se alimenta direito, porque o povo acha assim, a suplementação é tomar suplemento. Não. É comer um arroz, um feijão, um macarrão, uma carne. Às vezes, eu troco o meu almoço por uma coxinha, eu troco meu almoço por um cachorro quente. Bicho, não faz isso, velho. Não faz. Quer lanchar? Lancha depois de almoçar, mas almoça. Eu não tomo água todos os dias assim, eu não tomo água durante o dia, eu tomo água uma vez no dia. Bicho, teu corpo tá sem reserva de água. Teu corpo tá resseco, tua musculatura precisa de água. Teu corpo é constituído 70% água. Já começa aí. Se tu tem 70% de água e tu não toma água, teu músculo tá fraco. Teu músculo tá pouco inchado. Tu precisa disso, então vai procurando, ó, se adequar a tudo. É aquele negócio que eu disse. Mente sã, corpo sã. Mente não tá sã, bicho. Tem gente que faz assim, se acorda de manhã e faz. Nem começou o dia. Olha assim pro celular e trabalhar. Meu dia tá um saco. Meu dia, não vou falar no popular. Meu dia tá uma bosta. Teu dia vai ser assim o resto do dia todo. Porque tu já começou dizendo que teu dia tá ruim. Começa dizendo, poxa, me acordei, já tenho vida. Já tô bem de saúde. Tem gente que hoje não acordou e eu acordei. Tem familiar enterrando alguém porque não acordou. Já acordei, já tô ótimo. Respiro. Hoje tem paciente de Covid que não consegue respirar, tá numa máquina para respirar, mas eu respiro. Então tenho saúde. Poxa, tenho força nos braços e nas pernas. Vou trabalhar com o melhor. E enquanto você reclama que não tem trabalho, tem alguém que precisa trabalhar, que tá correndo atrás e não consegue. Então quando você diz, meu dia começou bem, o resto do dia vai ser bem. Ícaro, mas eu falo isso e o resto do meu dia não vai bem. Porque quando você diz isso também, vai acontecer coisa no meio do caminho. Aí o carro quebra, a bicicleta o pneu fura, o ônibus bate, e não sei o quê. Você mantém a calma e diz, ó, isso aqui é só o começo do dia. No final do dia ele vai terminar bem. Cara, ele não terminou bem. Vai dormir, descansa. No outro dia, acorda com pensamento positivo. Corre atrás dos teus objetivos. Melhora pra você. Outra coisa, não compete com ninguém. Não chega na tua empresa, eu vou ser melhor do que fulano. Seja melhor do que você. Faça o seu melhor, que o seu chefe vai reconhecer. Poxa, aquele cara ali, ele faz o trabalho tão bem, vou dar uma promoção para aquele bicho. Hoje em dia é muito fácil subir na empresa, sabe por quê? O brasileiro está acostumado a trabalhar de segunda a quinta e a sexta-feira pensar em sair para tomar cachaça, e passar a sexta bebendo, sábado bebendo, domingo bebe para curar a ressaca, a segunda vai trabalhar assim, ó. Meu Deus do céu. Faz o teu, faz a tua parte, faz o teu certinho. Uma hora o reconhecimento chega. Pode demorar. Tem gente que se forma com 80 anos e tem gente que se torna milionário aos 25. Cada um no seu tempo. Faz o teu. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom? É. Porque dinheiro é necessário para movimentar a sua vida. Porque sem dinheiro você não paga a conta, você não come, você não dorme, você não tem casa, você não tem nada. Mas pensa em ser o melhor profissional. Na sua área, que você vai ser o melhor em tudo. Você disser, eu sou o melhor hoje, eu sou o melhor para minha esposa, eu sou o melhor para minha noiva, eu sou o melhor para minha namorada, eu sou o melhor para o meu emprego, eu sou o melhor no meu setor, eu sou o melhor no meu jogo de futebol. Você consegue. Será? Basicamente é isso. Você será. E aí, tá aí. E é importante também ressaltar essa questão dos cuidados, tá? Vamos se cuidar, até porque, como o doutor Ícaro falou, causa fraqueza. As causas podem ser por coisas simples.
Às vezes você olha o mais complexo, mas é o simples que você está faltando, tá bom? E é o seguinte, nós deixamos para o final, tá bom? Aqui o time para o convidado ressaltar os seus trabalhos. Então, doutor, fique totalmente à vontade. O tempo é seu para você ressaltar aí os Vai seus ser trabalhos e a básico. galera lhe conhecer um pouco melhor. Vai ser básico. Primeiro, me formei no final do ano passado. Estou indo buscar o meu diploma amanhã, porque a faculdade demorou para liberar meu diploma, né? Já tenho o CREFITO ativo, né? Consigo trabalhar, não na minha área de especialização, de especialidade, mas estou trabalhando com pacientes, o que importa é isso, independente se ele tem traumato, reumato, gerontologia, o importante para mim é atender, entendeu? Atender paciente de pediatria, que não é minha especialidade, passei 50 dias corridos na faculdade atendendo pediatria, né? Era o único estágio que tinha disponível, porque meu nome foi um dos últimos da lista. Mas encarei, fui, gostei, hoje em dia atendo pediatria otimamente bem. Então, sou formado em fisioterapia, estou fazendo pós em oncologia, estou estudando para residência multiprofissional no Hospital do Câncer, né? Pretendo futuramente fazer mestrado, doutorado, se possível, porque isso não quer dizer nada. Não adianta você ser doutor, se dizer doutor, ter um diploma de doutor e não saber falar com o porteiro com segurança da entrada do hospital. Se você chega com o nariz empinado, você já não sabe. Porque o serviço dele é ser segurança. Ele sabe portar uma arma, ele sabe apertar o gatilho, ele sabe como lhe defender. Então ele sabe a área dele, e você sabe a sua, você sabe tratar. Você é médico, doutor, neurocirurgião, você sabe tratar a cabeça. Então cada um na sua área, respeitando um ao outro, sem estresse. Entendeu? Então, para mim é isso. Trabalho na clínica da minha cidade, né, como eu já disse, o Centro Comunitário Social, né, instituído pelo prefeito Lupécio. Tenho como é que é o nome do negócio? Fui hoje para uma palestra, consegui o diploma também da palestra, passei 10 horas de palestra pelo instituto que eu faço pós-graduação também. Tenho certificado em ventilação mecânica básica, não me aprofundei ainda, porque eu quero fazer logo TI, porque em vez de fazer um curso aprofundado, é melhor fazer logo após, né? Em UTI também, que é ventilação mecânica básica, né? O que mais? Tenho certificado de 6 meses que eu trabalhei no Hospital Português, né? O Real Hospital Português, de beneficência aqui de Pernambuco, né? Trabalhei na clínica de fisioterapia também. Então, a vida é assim, né? Não é só de currículo. Não adianta ter um currículo grande e ter a humildade bem pequenininha. A humildade tem que ser maior do que seu currículo. Se a humildade se o seu currículo for desse tamanho, mas se a humildade for isso aqui, meu amigo, você consegue muita coisa. Você consegue muita coisa. Ser humilde, tratar bem o paciente, chegar, conversar. Muitas vezes o paciente não tá bem. A gente tem que ser fisioterapeuta e psicólogo. O paciente não tá bem, não tá legal. Você chega, dá um abraço, conversa, ri, brinca. O paciente sai dali. Muitas vezes vem. Na clínica que eu atendo, tem paciente que fala assim, o doutor é muito alegre, você não tem problema. Eu digo, rapaz, se você olhar para minha conta bancária, o que não falta é problema. Mas se eu chegar aqui com meus problemas, jogando para você, vai resolver? Ele, não, então, não vai resolver. Tu vai pagar minha conta? Ele brinca, não vou. Aí eu digo, eu vou resolver seu problema com seu filho em casa, também não vai. A gente chega aqui, conversa, debate, diz que tá errado o mundo, diz que tá precisando de um conserto, e se ajuda. Se não sai curado, pelo menos sai feliz. Para no outro dia voltar e tentar ser curado. E é isso, né? O tato humano, né? O tato Exatamente. humano. E muita gente está esquecendo disso. Então, assim, e além de tudo isso, a Brasil Atlético tem a honra de ter o Dr. Ícaro na equipe, tá certo? Então, galera, muito obrigado. Doutor Ícaro. E também faz parte da equipe, né? Faltou esquecer isso. Faz parte da equipe e estamos aí junto. E o projeto vai crescer. O projeto já está grande, vai crescer mais ainda, né? E vamos que vamos. E vamos que vamos. E é isso aí, galera. Doutor Ícaro, obrigado pelo seu time. Nada, meu filho. Obrigado. Obrigado por esclarecer a dúvida aqui, que a gente pôde esclarecer. Espero que vocês estejam satisfeitos. Doutor Ícaro, sim, voltará outras vezes. Hoje foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá certo? Doutor Ícaro, muito obrigado mais uma vez. Excelente
domingo, final de domingo. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. E obrigado. dê um pulo lá na clínica. Dê um pulo lá na clínica. Isso aí. E comparecer. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal.